No vídeo de hoje vamos falar da final, final Palmeiras e Flamengo. Vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar da renovação do Abel, hein? Renovação do Abel, o Abel renovou o contrato, bora, vai ficar até 2027, né? Vamos falar do Rafael Veiga também, né? E vamos falar do porquê que o Palmeiras é o verdadeiro merecedor deste título de Libertadores. E se há justiça no mundo do futebol, o tetra é nosso. Bora pra vinheta! Fala galera, eu espero que vocês estejam bem, eu sou o Dinei Siqueira, de volta pro estúdio, e esse é o canal Pacto Alviverde, canal para falar de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída como o futebol deve ser. Estamos aqui com as nossas velhinhas, as nossas mandingas aqui, ó. Bora, vai dar certo, ó. Tava na Bahia, imaginem. Tava na Bahia, então estão renovadas as energias. Tudo vai mudar. Bora, vamos para cima. Bom, vamos começar falando sobre o Abel Ferreira. Como eu trouxe, né, nos shorts, o Abel Ferreira, ele numa entrevista ontem para a ESPN, né, ele afirmou que fica no Palmeiras. E ele afirmou que fica no Palmeiras por conta do desejo da família em permanecer no Brasil e no Palmeiras, e por conta do amor, da paixão que ele tem pelo clube. Então, cara, que bom. Eu sei que tem muita gente que vai torcer o nariz aí, né? Ainda mais se ele não, porventura, não conquistar, né? Se o Palmeiras não conquistar, bate na madeira. Se o Palmeiras não conquistar, bate mais uma vez. A Libertadores no sábado. Sei que tem muita gente que vai torcer o nariz, mas hoje eu não vejo no Brasil ou na América do Sul nenhum técnico com capacidade para vir pro Palmeiras e fazer o que o Abel faz, tá? Então, eu acho sim que ele precisa de alguns ajustes, enfim, mas isso são coisas normais, naturais de qualquer profissional, tá? Qualquer profissional. Bora, vamos lá. Bom, Rafael Veiga, já vamos falar do Veiga também. O Veiga deu entrevista e ele foi muito claro, né? Falou do amor do Palmeiras, ele falou, né, do jogo, da expectativa, e por tudo que o Veiga falou e por tudo que o Abel falou, pelo que eles falaram, juntando tudo, eu sinto que o Veiga vai ser titular nesse jogo, hein? Que o Veiga acho que deve sair jogando esse jogo, né? O Veiga não ter ido pro jogo contra o Grêmio já me deu uma chamada de atenção assim, opa, peraí, o Veiga não foi, por que ele não foi? Alguma coisa aconteceu. E aí, hoje a entrevista, então eu tô achando de verdade que o Veiga vai pro jogo, o que é bom, tá? Eu acho bom. Eu acredito muito no potencial do Veiga, ainda mais em jogos decisivos como o de sábado. Vamos lá, vamos torcer e vai dar certo, já deu certo. Bora, vamos pra cima. Bom, Palmeiras e Flamengo, né, pela final da Libertadores, o Palmeiras é o mandante, o Palmeiras vai com seu uniforme principal verde, camisa verde, calções brancos e meias verdes, né? O Palmeiras é o mandante, então ele tá, né, em todo o marketing, toda a divulgação, ele tá do lado esquerdo, ele é o mandante do jogo. O Flamengo é o visitante, ia jogar de branco, mas aí solicitou a Conmebol para jogar de listrado e tá tudo certo, não tem problema. E o Palmeiras é o mandante porque teve a melhor campanha até o momento, né? Então, assim, o Palmeiras, primeiro na fase de grupos, foi ganhando a pontuação que ele foi fazendo nas outras fases, ele é o primeiro colocado, então por isso ele é o mandante, tá? O jogo vai ser transmitido pela ESPN às 18 horas, horário de Brasília, né? O Flamengo está num momento melhor, né? Se nós formos analisar o Flamengo como time no Campeonato Brasileiro, o Flamengo está em alta, o Flamengo tem ganho os seus jogos, tem jogado bem, então o Flamengo está em alta, né? Diferente do Palmeiras, que nos últimos 5 jogos, né, 15 pontos em disputa, conseguiu só 2 pontos. Enfim, não jogamos bem, não jogamos bem e ainda perdemos jogos, né, jogo contra o Santos, clássico, empatamos jogos em casa, então foi bem ruim. Porém,
O Palmeiras está em baixa no Brasileiro, né? Esse momento do Palmeiras no Brasileiro. E se a gente for pegar a Libertadores, cara, o Palmeiras acabou de sair de um jogo na Libertadores contra a LDU, onde o Palmeiras reverte um resultado, onde o Palmeiras coloca lá na história da Copa Libertadores a maior virada de todos os tempos, né? Que é perder o primeiro jogo por 3-0 na altitude e em casa reverter para 4-0. Então, foi realmente uma noite mágica, como o Abel disse. Foi uma noite maravilhosa, o Palmeiras fez um jogo fantástico e ganhamos de 4-0, tá? Desculpa, e é com esse espírito. E o Thiago Leifert, no seu vídeo hoje pela manhã, foi fantástico na sua interpretação. De que o Abel foi inteligentíssimo e vendo que o time não tava, que os jogadores não estavam com a cabeça, que eles estavam mesmo, ele tirou todo mundo do jogo contra o Grêmio, botou o time reservão contra o Grêmio, e não tem problema se perder ou ganhar, enfim. Mas vamos recuperar esses caras e vamos trazer o espírito da Copa Libertadores para dentro dessa equipe de novo. E é isso que o Abel tá fazendo, eu tenho certeza. E aí, um feeling meu. A última vez que eu vi o Abel dando uma entrevista sorrindo, a gente fez 4-0 na LDU. A última vez, eu vou lembrar isso pra vocês de novo. A última vez que eu vi o Abel Ferreira dando uma entrevista leve, solto, sorrindo, como foi hoje pra ESPN, a gente fez 4-0 na LDU. Óbvio, a LDU não é o Flamengo, mas... Cara, tô sentindo... Eu já estava confiante. E agora eu fico mais confiante ainda, tá? Bom, o Flamengo tá com a moral lá em cima, né? O Flamengo tá com a moral lá em cima. Não à toa, os torcedores do Flamengo já estão cantando vitória antes da hora. É óbvio, né? É a soberba. A soberba precede a queda. E o Flamengo é o rei da soberba, seguido pelo São Paulo, né? Pelas tricas. O Flamengo, o jogador do Flamengo dizendo que vai ser 2-0, torcedor do Flamengo, influenciador do Flamengo dizendo que o Flamengo vai fazer o Palmeiras passar a maior vergonha de um time brasileiro na história da Libertadores, né? É isso. E o palmeirense, desde 1914, sabe que é contra tudo e contra todos o tempo todo, né? O palmeirense, desde 1914, sabe que a gente, como ninguém, sabe muito bem lutar numa guerra onde todas as dificuldades estão contra nós. O palmeirense sabe muito bem disso. E todos os momentos na história do Palmeiras onde o Palmeiras ganhou um título de importância, todos os momentos, o Palmeiras era o pior time, ou era o desacreditado, ou estava em baixa. Foi assim em 99. O Palmeiras tinha perdido pro Corinthians. Não sei se vocês lembram, né? Eu lembro muito bem. O Palmeiras tinha perdido pro Corinthians. O Filipão meteu o time reserva contra o Corinthians para ir jogar a final na Libertadores, né? Contra o Santos vinha numa alta, Marinho voando, né? E o Palmeiras foi e ganhou. Contra o Flamengo, em 21, a mesma coisa. O Flamengo numa moral muito alta, né? Indo pra cima e tal, e o inflado, a torcida inflamada, e o Palmeiras quietinho ali, ó. Porque não fazia uma campanha fantástica, espetacular. Palmeiras quietinho. Ganhamos. E agora, em 23, a mesma coisa. Flamengo lá na crista da onda, a torcida soberba, né? O já ganhou, o clima de já ganhou, vamos humilhar os porcos. Sábado tá aí, a gente vai ver. Bom, é sempre muito bom o Palmeiras nesse momento, nessa faixa, né? Porque o adversário sempre peca contra a gente. Bom, e a gente tem visto lá em Lima, no Peru, né? E aí, você que é pai palmeirense, que tá com a sua família, que tá com seus filhos, toma cuidado por aí.
tá? Quem tá aí em Lima. Você que não é pai, mas que tá com outros torcedores aí, também toma cuidado, porque a gente tem visto e acompanhado muitas agressividades de parte dos torcedores do Flamengo para com os torcedores do Palmeiras. Então tem cenas bem feias aí de torcedores do Palmeiras numa barraquinha, acho que comprando até bugiganga, sabe? Lembrancinha ali de Lima, e os flamenguistas chegam, empurra, dá tapa, manda sair, cara. Nojento isso, nojento. Nojento. Infelizmente é nojento. Um pai de família passar por uma situação dessa, cara, é terrível, hein? É muito difícil. Bom, o que dizer, né? Resta a gente, né? Resta a gente pedir aos deuses do futebol, né? Aos deuses do futebol que possam nos honrar, né? Com a vitória sábado, porque não dá, né? Não dá. Time que ganha no grito, que ganha fazendo esquema, que jogador, que jogador faz esquema, participa de esquema de apostas e tá jogando e tá fazendo gol e tá liberado. Time que mexe os pauzinhos ali por debaixo dos panos pra ficar livre de suspensão, pra reverter cartão vermelho, sabe? Pra conseguir, faz conluio, pra conseguir as coisas, pra ganhar as coisas. Cara, um time desse não pode ser campeão. Um time desse não pode ser campeão de um torneio tão importante. Não dá. Realmente não dá. De verdade. E olha, espero realmente... Meu, time que sequer indeniza vítimas, né? As crianças do ninho do urubu, o que as famílias passaram, estão passando. Time que sequer pensa em indenização para essas famílias. Cara, um time desse não pode ganhar nada. Não podia ganhar nem o brasileiro. É uma pena que não tem como mais. É uma pena. Mas não pode ganhar. Um time desse não pode ter sucesso. Não pode. Não pode. Diante disso, sábado vai ser uma guerra. Sábado vai ser uma guerra, palmeirense. Se prepara aí. Eu tô me preparando psicologicamente, inclusive, para encarar uma decisão nos pênaltis. De verdade. Todo mundo tá me falando, e aí, quanto que você acha que vai ser? O cara vai ser nos pênaltis. Não acho, eu acho que o Palmeiras ganha no tempo normal. Mas eu estou me preparando psicologicamente para que aconteçam os pênaltis. Porque é o pior, né? É o cenário mais assim de sofrimento pra gente. É isso. Sábado vai ser uma verdadeira guerra dentro de campo e fora de campo também. Nas arquibancadas, porque eu tenho certeza absoluta que a Mancha Verde, que a Tupi, que as torcidas do Palmeiras, que a torcida do Palmeiras vai fazer uma festa absurda. Absurda, absurda. E que mais uma vez o vento sopre a nosso favor, né? Avante palestra!